Eu preciso começar te contando exatamente o momento em que tudo mudou. Não antes, não depois. Foi ali, naquele segundo. O lugar estava cheio. Gente passando apressada, conversas misturadas, celulares na mão, ninguém realmente olhando para ninguém. E no meio daquele caos, ele caminhava com passos firmes, terno, impecável, olhar distante. Um homem acostumado a ser obedecido. Um milionário que raramente era tocado, muito menos surpreendido. E então aconteceu. Uma jovem surgiu de repente e o abraçou. Não foi um abraço calculado, não foi interesse. Foi desespero, foi confusão, foi engano. Os braços dela envolveram o corpo dele com força, como quem reencontra alguém importante depois de muito tempo. O rosto dela se encostou em seu peito por um segundo longo demais para ser ignorado. O silêncio foi imediato. As pessoas ao redor pararam. Algumas arregalaram os olhos, outras riram baixo. Teve quem cochichasse, teve quem julgasse. A jovem percebeu o erro. Ela se afastou num pulo, o rosto ficando vermelho, as mãos tremendo. Me desculpa, eu achei que... A voz falhou. Ela era simples, roupa gasta, olhar cansado. Aquela que ninguém nota. Aquela que passa invisível todos os dias. Ele poderia ter se afastado, poderia ter reagido com frieza, poderia ter chamado a segurança. Mas não fez nada disso. Porque naquele abraço, algo não combinava. Não foi o gesto, foi a sensação, o cheiro, o jeito, a forma como ela segurou, como se tivesse medo de perder de novo. Aquilo atravessou ele de um jeito estranho, quase doloroso. O coração bateu diferente. A jovem abaixou a cabeça, já esperando o pior. Os olhares em volta diziam tudo. Quem ela pensa que é? E foi aí que ele percebeu uma coisa perturbadora. Aquele abraço parecia familiar demais, como se alguém do passado tivesse voltado para cobrar algo que ele tentou esquecer. E naquele instante, sem que ninguém soubesse, a vida dos dois já tinha mudado para sempre. Por alguns segundos ninguém se mexeu. O milionário ainda estava ali, parado, sentindo o peso daquele abraço que já tinha acabado, mas que parecia não querer ir embora. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando entender por que aquilo tinha mexido tanto com ele. Ao redor, o julgamento começou a ganhar voz. Você viu isso? Que ousadia! Deve estar tentando tirar vantagem. A jovem ouviu tudo, cada sussurro, cada risada disfarçada. Os ombros dela se encolheram, como se estivesse acostumada a esse tipo de olhar, como se já tivesse aprendido há muito tempo que naquele mundo ela não tinha permissão nem para errar. Ela tentou se explicar de novo, agora quase sem forças. Eu achei que fosse outra pessoa. Me perdoa, por favor. Ele finalmente a encarou de verdade, não como quem olha alguém inferior, mas como quem tenta enxergar além da aparência. Ela não combinava com aquele lugar. As roupas simples destoavam do luxo ao redor. As mãos tinham marcas de quem trabalha demais. Os olhos carregavam algo que dinheiro nenhum compra. Cansaço misturado com esperança. Todos sabiam quem ele era. Um homem poderoso, dono de empresas, respeitado, temido, admirado. Bastava um gesto dele para que alguém fosse expulso dali sem explicação. E todos esperavam isso. Esperavam que ele se afastasse, que a humilhasse, que colocasse aquela garota no lugar que achavam que ela merecia. Mas ele não fez. Em vez disso, perguntou com uma voz firme, porém estranhamente calma. Você está bem? A jovem levantou o rosto, surpresa. Aquela pergunta não fazia parte do roteiro que a vida costumava oferecer a ela. Eu só... Ela engoliu em seco. Só me confundi. Ele percebeu que ela estava à beira do choro. Não de vergonha apenas, mas de algo mais profundo, algo antigo. E naquele momento, uma certeza começou a se formar dentro dele. Ela não estava ali por acaso. Aquele abraço não tinha sido só um erro. Era o começo de algo que ele ainda não conseguia explicar, mas que já sentia que não poderia ignorar. Ele achou que bastava seguir em frente, dar meia volta, entrar no carro, voltar para a vida organizada, controlada, previsível. Era isso que sempre fazia quando algo saía do script. Mas o corpo não obedeceu. Enquanto a jovem tentava se afastar, ele percebeu um detalhe pequeno e ao mesmo tempo devastador. Quando ela passou a mão no rosto para enxugar as lágrimas, deixou escapar uma pulseira antiga, simples, quase sem cor. O tipo de objeto que nenhum rico notaria. Mas ele notou. O coração dele apertou. Aquela pulseira era absurdamente parecida com uma que ele conhecia muito bem.
uma lembrança enterrada em um passado que ele evitava revisitar. Um passado feito de decisões erradas, promessas quebradas e uma ausência que ele fingia não doer mais. A jovem percebeu o olhar fixo e tentou esconder a mão, constrangida. Desculpa, isso é bobo, disse ela, quase pedindo desculpas por existir. Ele respirou fundo. Onde você conseguiu isso? A pergunta saiu antes que ele pudesse se conter. Ela hesitou. Olhou em volta, sentindo novamente o peso dos olhares. Curiosos. Depois respondeu em voz baixa. É minha desde criança. Minha mãe me deu. Disse que era para eu nunca esquecer quem eu sou. A palavra mãe bateu nele como um soco. Por um instante, o barulho ao redor sumiu. Não havia mais pessoas, nem luxo, nem julgamento. Só aquela jovem à sua frente e um passado inteiro tentando emergir. Ele sentiu algo que não sentia há anos. Medo. Medo de perguntar mais. Medo da resposta. Medo de confirmar algo que, no fundo, já começava a fazer sentido demais. A jovem desviou o olhar, achando que tinha dito algo errado. Eu já vou indo. Ela deu um passo para trás, e foi aí que ele percebeu outra coisa. O jeito dela andar, a forma de segurar a bolsa, até o modo como respirava quando ficava nervosa. Tudo era familiar demais, como se o tempo estivesse tentando, desesperadamente, colocar frente a frente duas histórias que nunca deveriam ter se separado. E naquele momento, ele entendeu. Se deixasse aquela jovem ir embora, talvez perdesse a única chance de encarar a verdade que fugiu a vida inteira. Ele não sabia exatamente o que dizer, só sabia que não podia deixá-la ir daquele jeito. Espera, falou, mais baixo, quase como um pedido. A jovem parou, insegura. Aquilo não fazia sentido para ela. Pessoas como ele nunca pediam nada, só ordenavam. Eu posso te pagar um café? Ele disse, só para você se acalmar. Ela hesitou, olhou em volta, sentindo o peso do lugar, das roupas caras, dos olhares curiosos. Aquilo não parecia pertencer ao mundo dela. Ainda assim, algo no tom dele não era arrogância, era cuidado. Tá, só um pouco, respondeu, sem saber por quê. Eles se sentaram em um canto mais discreto. O silêncio entre os dois não era confortável, mas também não era vazio. Era carregado de perguntas que nenhum dos dois tinha coragem de fazer. Você estava procurando alguém quando me abraçou? Ele perguntou. Ela baixou os olhos, mexendo na xícara quente. Meu pai, começou, a voz falhando. Ou alguém que eu achava que fosse ele. Ele sentiu o estômago revirar. Ela respirou fundo e continuou, como quem nunca teve alguém disposto a ouvir. Eu não conheci meu pai. Minha mãe dizia que ele foi embora antes de eu nascer, que prometeu voltar, mas nunca voltou. Cada palavra dela parecia se encaixar em algo que ele não queria montar. Minha mãe morreu cedo, ela disse, sem drama, como quem já chorou tudo o que tinha para chorar. Desde então eu me viro sozinha, trabalho onde dá, moro onde consigo pagar. Ele percebeu que em nenhum momento ela pediu ajuda, não reclamou, não se fez de vítima. Aquilo o atingiu mais do que qualquer acusação. E hoje? Ele perguntou, quase sem voz. Ela deu um meio sorriso triste. Hoje eu só queria encontrar alguém que nunca apareceu. Acho que me confundi porque às vezes a gente se agarra a qualquer esperança, né? Ele sentiu os olhos arderem. Naquele instante, uma certeza começou a se formar dentro dele, pesada e impossível de ignorar. Talvez aquele abraço não tivesse sido um erro. Talvez tivesse sido o grito silencioso de uma história que precisava, finalmente, ser contada. Ele tentou manter a postura. Tentou parecer apenas um homem educado ouvindo uma história triste qualquer. Mas por dentro, tudo estava desmoronando. Cada frase dela batia em lembranças que ele passou a vida inteira empurrando para o fundo da mente. Uma mulher simples, um amor vivido às escondidas, promessas feitas numa época em que ele ainda não era ninguém. Depois vieram as ambições, o dinheiro, o medo de perder tudo o que estava começando a construir. E a decisão mais covarde da vida dele, ir embora, sem olhar para trás,
sem confirmar se estava tudo bem, sem saber se havia deixado algo ou alguém para trás. Ele apertou a xícara com força demais, os dedos ficando brancos. Sua mãe, a voz saiu rouca. Qual era o nome dela? A jovem estranhou a pergunta, mas respondeu: Helena. O mundo dele parou. Não podia ser coincidência. Não depois de tudo, não com aquele abraço, não com aquela pulseira, não com aquele olhar que parecia carregar uma cobrança silenciosa. Helena. O nome ecoou na cabeça dele como um sino de igreja anunciando um acerto de contas que não podia mais ser adiado. Ela falava alguma coisa sobre ele? Perguntou, quase sussurrando. A jovem pensou por alguns segundos. Só que ele era diferente, que tinha um bom coração, mas que teve medo. Ela deu de ombros. Acho que ela acreditou nele até o fim. Aquilo doeu mais do que qualquer acusação, porque era verdade. Ele teve medo. Medo da responsabilidade, medo de não ser suficiente, medo de perder o mundo que estava conquistando. E acabou perdendo algo muito maior. A jovem se levantou devagar. Obrigado pelo café. Eu já vou indo. Ela não sabia, ainda não, mas naquele instante ele entendeu que o passado tinha voltado não para ser lembrado, mas para ser enfrentado. E se aquela jovem fosse realmente quem ele começava a suspeitar, nada, absolutamente nada, poderia continuar como antes. Ele não conseguiu deixá-la ir. Sair assim. Espera, disse novamente, agora com a voz mais firme, como se estivesse falando consigo mesmo. Me diz uma coisa, quando você nasceu, sua mãe comentou onde trabalhava ou onde morava? A jovem franziu a testa confusa. Por quê? Ele percebeu que tinha ido longe demais. Respirou fundo, tentou suavizar. Desculpa, às vezes a gente pergunta coisas sem pensar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu sem desconfiar. Ela trabalhava perto do centro, numa confecção pequena. Morávamos num quarto alugado, nada demais. O coração dele batia alto demais para disfarçar. A confecção, o centro, o período, tudo se encaixava com uma precisão cruel. Você tem algum documento dela? Ele perguntou, quase num sussurro. Uma foto, talvez? A jovem hesitou. Aquilo já estava ficando estranho. Ainda assim, abriu a bolsa devagar e tirou uma foto antiga, dobrada, já amarelada pelo tempo. É a única que eu tenho. Ele pegou a foto com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-la. E ali estava ela, Helena, mais jovem, sorrindo daquele mesmo jeito que ele nunca conseguiu esquecer. O mesmo sorriso que o fazia acreditar que o mundo podia ser simples. O mesmo sorriso que ele abandonou. As pernas dele fraquejaram. É ela, murmurou sem perceber que tinha falado em voz alta. Você conhece minha mãe? A jovem perguntou, agora assustada. Ele levantou o olhar devagar. Os olhos estavam marejados, algo que ninguém jamais tinha visto naquele homem. Conheci, respondeu. Conheci muito bem. O silêncio entre os dois ficou pesado, denso, quase impossível de respirar. A jovem sentiu um arrepio percorrer o corpo. O que você está querendo dizer? Ele fechou os olhos por um segundo, como quem cria coragem para pular de um lugar alto. Eu precisei de muitos anos para admitir isso, disse com a voz quebrando. Mas eu acredito que você seja minha filha. O mundo dela desabou. Não, ela balançou a cabeça em negação. Isso não é possível. Ele também gostaria que não fosse, mas o abraço, a pulseira, a história, a foto, tudo apontava para a mesma verdade. E naquele instante, ambos entenderam. O destino tinha usado um simples abraço para revelar um laço que nunca deveria ter sido rompido. A jovem se levantou de um salto, como se a cadeira tivesse queimado sua pele. Não, isso não pode ser verdade, disse a voz tremendo. O meu pai me abandonou. Ele não pode ser você. As pessoas ao redor começaram a prestar atenção. O tom da conversa mudou. O clima ficou pesado. Ela passou a mão no rosto tentando organizar pensamentos que não queriam se organizar. Minha mãe me criou sozinha, chorou sozinha, trabalhou até adoecer. Se você fosse meu pai, teria aparecido antes. Cada palavra era um golpe, e ele não tentou se defender. Você tem razão, respondeu baixo. Eu falhei. Falhei com ela, falhei com você. Todos esses anos eu fingi que não existia nada para enfrentar.
O silêncio constrangeu quem observava de longe. Aqueles mesmos olhares que antes julgavam a jovem, agora se voltavam para ele, o homem poderoso, o milionário intocável, pela primeira vez vulnerável em público. Eu não quero seu dinheiro, ela disse, firme, com os olhos marejados. Nunca quis nada de ninguém. Eu sei, ele respondeu. E é isso que mais dói. Algumas pessoas começaram a cochichar de outro jeito. Não era mais desprezo por ela, era desconforto por eles mesmos, pela pressa em julgar, pela facilidade em humilhar. Ele se levantou devagar e fez algo que ninguém esperava. Colocou a mão no ombro dela. Você não me deve nada, disse olhando nos olhos dela. Mas eu te devo tudo. Ela tentou se afastar, mas o corpo não obedeceu, não por fraqueza, por confusão. Por uma dor antiga que finalmente tinha um rosto, e naquele momento todos ali entenderam uma coisa simples e brutal. Aquela jovem nunca foi o erro foi o silêncio que durou anos demais, e agora nada poderia impedir o que estava prestes a acontecer. Ele sabia que aquele não era o lugar certo, nem o momento ideal, mas algumas verdades, quando aparecem, não aceitam espera. Vamos sair daqui, disse com calma. Não foi uma ordem, foi um convite. Ela olhou ao redor. As pessoas fingiam não ouvir, mas cada uma estava presa àquela cena. Por um segundo, ela pensou em recusar, pensou em fugir. Fugir sempre foi mais fácil, mas pela primeira vez, algo dentro dela pediu para ficar. Tá, respondeu quase num sussurro. Do lado de fora, o barulho da rua parecia distante. Ele caminhava devagar, respeitando o ritmo dela. Não tentou tocar, não tentou explicar demais. Eu não quero te comprar com dinheiro, disse começando. Nem apagar o passado, isso é impossível. Mas eu quero fazer uma coisa certa, agora. Ela parou de andar. O que você quer? Ele respirou fundo. Te reconhecer, publicamente, como filha, sem condições, sem troca. As pernas dela tremeram. Você não me conhece, disse, e eu não confio fácil. Eu sei. Confiança não se pede, se constrói. E se você disse não, eu vou respeitar. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Pensou na mãe. Pensou nas noites difíceis. Pensou em quantas vezes sonhou com esse encontro e em quantas vezes desistiu dele. Eu não quero promessas, disse firme. Quero verdade. Ele assentiu. Então, vamos começar por aí. Naquele instante, ele fez a escolha mais importante da vida dele. Não envolvia contratos, empresas ou poder. Envolvia responsabilidade. E enquanto ela respirava fundo, tentando aceitar que não estava mais sozinha, ambos entenderam. Algumas escolhas não mudam apenas destinos. Elas reescrevem histórias inteiras. Os dias que se seguiram não foram fáceis. Não teve clima de filme, não teve abraço imediato, nem final feliz instantâneo. Teve silêncio. Teve dúvida. Teve noites em que ela chorou sozinha, tentando entender como alguém pode aparecer tão tarde e ainda assim virar tudo de cabeça para baixo. Ele também mudou. Pela primeira vez em muitos anos, começou a acordar com um peso diferente no peito. Não era o peso dos negócios, nem do dinheiro. Era o peso do tempo perdido, de tudo que não viveu, de tudo que poderia ter sido diferente. Ele fez questão de estar presente. Não com presentes caros, mas com atitudes simples. Perguntava se ela tinha chegado bem, se tinha comido, se precisava de algo. Às vezes, só ligava para ouvir a voz dela em silêncio. Ela estranhou no começo. Sempre se virou sozinha. Sempre foi forte porque não teve escolha. Aceitar cuidado parecia fraqueza, mas, aos poucos, algo foi mudando. Ela começou a se permitir sonhar de novo, coisas pequenas. Um curso, um lugar melhor para morar, um futuro que não fosse apenas sobreviver. E ele começou a enxergar o mundo com outros olhos. Passou a reparar nas pessoas que antes não via, nos rostos invisíveis, nos julgamentos apressados que ele mesmo já fez. Aquele homem poderoso estava aprendendo, talvez tarde demais, o que realmente significa ser grande. Um dia, sentados lado a lado, ela disse algo que ele nunca esqueceu. Eu não precisava de um pai rico. Eu precisava de alguém que ficasse. Ele sentiu as lágrimas descerem sem vergonha. Naquele momento,
Ele entendeu que não estava ali para salvar ninguém. Estava ali para aprender a ser o que nunca foi, e sem perceber, os dois já não eram mais os mesmos de antes. Mas ainda faltava um último encontro. Aquele que colocaria um ponto final em toda aquela história. O último encontro aconteceu em silêncio. Não houve convite formal, não houve anúncio, só um pedido simples dele. Você pode ir comigo a um lugar? Ela aceitou sem perguntar para onde. O carro parou diante de um cemitério antigo. Assim que desceu, ela entendeu. O coração apertou antes mesmo de ver o nome na lápide. Helena, a mãe que lutou sozinha. A mulher que acreditou até o fim. A pessoa que nunca teve a chance de ser ouvida. Ele ficou parado por alguns segundos, como se aquele chão tivesse peso demais. Depois, se aproximou, ajoelhou devagar e passou a mão pelo nome gravado na pedra. Eu demorei, disse com a voz quebrada. Demorei demais. Ela ficou ao lado dele, sentindo um nó na garganta que não sabia explicar. Pela primeira vez, não estava sozinha diante daquela dor. Ela nunca te odiou, ela disse baixinho. Só ficou esperando. As lágrimas caíram sem resistência. Não havia mais orgulho ali, nem culpa escondida, só verdade. Ele respirou fundo, levantou-se e olhou para a filha. Eu não posso mudar o passado, mas posso escolher quem eu vou ser daqui para frente. Ela o encarou por alguns segundos longos, pensou em tudo o que perdeu, pensou em tudo o que ganhou daquele abraço inesperado. E então disse, eu não prometo esquecer, mas posso tentar ficar. E ele assentiu. Era mais do que merecia. Ao saírem dali, o céu começou a clarear. Não porque a dor tinha acabado, mas porque ela finalmente tinha sido compartilhada. Um abraço por engano revelou uma verdade enterrada por anos. Não trouxe um final perfeito. Trouxe algo melhor, um recomeço. E às vezes, é só isso que a vida estava esperando.